Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Vamos retomar nossa conversa com o deputado federal Efraim Filho. Ele que é líder da bancada dos democratas, está lá em Brasília e vai entrar conosco aqui, voltando a conversar por telefone. Ele que está acompanhando as principais votações ali no Congresso Nacional. Deputado, você falou uma coisa interessante em relação o clima melhorou o clima entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Esse cenário é um cenário que favorece ainda outras matérias serem aprovadas aí para frente, e a CPI da Covid, da pandemia, a partir lá do Senado, isso vai dificultar, vai piorar, enfim, vai retroceder nessa relação? Eu acho que perdemos também mais uma vez, né? O contato aqui com o deputado federal Efraim Filho, ele que estava falando, ele foi relator do projeto de lei que garante aí o retorno dos programas de manutenção de emprego, garantia do salário, complementado aí pelo governo federal, redução da jornada de trabalho, enfim, tudo para garantir aí que nesse momento de pandemia as empresas não façam aí demissões em larga escala. O deputado está de volta conosco agora, não é isso? E eu perguntava, deputado, sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, se, enfim, melhorou essa relação e se a CPI da pandemia pode voltar a azedar essa relação aí com o presidente Jair Bolsonaro. Olha, Luiz, esse sentimento de sintonia é um clamor da sociedade hoje. Chega dessa briga de brasileiros contra brasileiros. É importante nós nos unirmos em torno de um mesmo propósito. Primeiro é brigar contra o vírus. Nós temos que vencer a guerra. Não adianta agora você estar querendo partir para uma CPI nesse momento, que já vai trazer uma crise política para um cenário onde nós já temos crise sanitária, perda de vidas, vidas estão sendo perdidas por problemas na saúde, nós temos crise econômica, empregos estão sendo perdidos e empresas estão sendo fechadas. E aí, se vier a crise política, é um cenário de tempestade perfeita, é muito ruim para o Brasil. Então, eu acho que a CPI, as investigações, a prestação de contas de tudo que está sendo feito no Brasil tem de existir, mas em outro momento, esse é o momento de vencer a guerra, e não está mudando o foco da solução para o problema. A gente tem que estar pensando em dois temas, vacina e emprego. Vacina, se lembre, agora, que eu acho que meio e que brasileira todos não possível para isso não agir nesse momento. Boa de vontade, a viagem do ministro da Saúde, o paraibano, aqui pelo Paraíba, ali a comitiva e a agenda do ministro deu, enfim, o governo do estado, o governo federal, tendo um tanto quanto nessa relação do combate à pandemia. É só fotografia, deputado, de aí um canal estreito entre o Ministério da Saúde e a Paraíba. Olha, eu acredito no simbolismo da direita de um ministro que é paraibano aqui, tendo esse grau, como você falou aí, de sintonia, um grau de convergência com o secretário de Saúde do Estado, com o governador João Azevedo. A gente espera que seja um clima permanente, e não só para tirar fotografia. Eu tenho muita crença nisso, acredito. Eu acho que tem que se agir com serenidade, com bom senso. Isso não era para estar surpreendendo ninguém, mas a gente sabe que a vida real é diferente. Mas essa era uma postura que a sociedade espera dos seus líderes. Essa é uma postura que a sociedade espera de quem a representa. Deixar o rame-rame para lá, deixar essas brigas tupiniquins para lá. É hora de se unir, é hora de buscar soluções e não brigas. Então, acho que o gesto do governador João Azevedo, do prefeito Cícero Lucena, do ministro Marcelo Queiroga, sentados à mesma mesa, nos enche de esperança de que venham soluções, de que venham investimentos. O ministro também tem de vir a Paraíba e retornar conhecendo essa realidade e buscando apontar as soluções,
né, reforçar a chegada de vacina, né, a Paraíba está dando exemplo, o João Pessoa está dando exemplo. Então, eu sou, como diria Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. E tem garantia mesmo de solução, deputado? Tem garantia mesmo de solução prática aqui para a Paraíba, que está inclusive em alguns municípios, a partir de João Pessoa, faltando a segunda dose para a população? O retorno foi positivo, né? Conversamos tanto com o Arnaldo Medeiros, que é o secretário de Vigilância Sanitária, quanto o ministro Marcelo Queiroga, e saímos com o compromisso, né, de buscar soluções. Então, o ministro não saiu aqui insensível a essa situação. Logicamente, a questão da vacina é um problema global, mundial, nem só do Brasil mas ele reconheceu que a Paraíba foi eficiente, João Pessoa foi eficiente, apresentou bons números, também visitou Campina Grande com o prefeito Bruno Cunha Lima, também visitou Patos, né, com o prefeito Nabor Vanderlei, inclusive foi até São Mamede, né, onde um vídeo lá em São Mamede viralizou para todo o Brasil. Então ele volta conhecendo não só a realidade da capital, mas a realidade de todo o estado, e eu acredito sim em soluções, e ele saiu com esse compromisso, né, de que procurará resolver as demandas que foram apresentadas pelo governador e pelo prefeito Cícero Lucena. Agora, deputado, por falar nessa visita, nessa passagem do ministro em Campina Grande, uma fala do secretário Geraldo Medeiros da Saúde repercutiu muito, repercutiu tanto, inclusive que hoje foi bater no Instagram do presidente Jair Bolsonaro, no momento que o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, destacou os investimentos do Ministério da Saúde, do governo federal aqui na Paraíba. Segundo ele, abre aspas, a Paraíba não tem do que reclamar do Ministério da Saúde, especialmente na questão aí da garantia de insumos, de equipamentos e tudo. Essa declaração, usada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive, vai ficar no campo institucional, administrativo, ou você prevê, você que transita aí nas duas bases do governo federal, do governo estadual, essa janela aí pode ser aberta e pode aí supor um avanço em outro campo da relação que não somente o institucional? Olha, Luiz, eu acho que essa relação institucional ela já é um grande ganho. As diferenças existem, as divergências existem, elas devem ser respeitadas, mas nesse momento elas devem ser deixadas de lado. Eu acho que o respeito da relação institucional, ela tem de existir. Você sabe que, como poucos, eu tenho lutado para esse sentimento de parceria, né, de parceria institucional, da Paraíba ser atendida com recursos financeiros, e ser atendido com respiradores, né, com ventiladores pulmonares, monitores, insumos. A bancada federal tem conquistado, né, muitas iniciativas para o Estado, e eu acho que a fala do secretário-geral do Medeiros foi uma fala serena, de bom senso, né, de reconhecimento, e volto a dizer o que eu falei na resposta anterior, isso não era para ser motivo de surpreender a ninguém. Infelizmente, por todo esse clima de polarização, acaba repercutindo dessa forma. Mas eu acredito que ela seja permanente, que a gente vá construindo esses laços. A sociedade quer isso, a sociedade não quer briga, a sociedade não quer ruído, a sociedade quer solução. E eu espero que seja isso. Agora, e a outro campo para aproximação política, eu já acho que não. Me parece que os campos políticos estão bem definidos e isso será respeitado. Mas a relação institucional, ela tem que prevalecer, até porque a Paraíba merece respeito e o governo federal tem agido de forma a contemplar a Paraíba, seja com vacina, seja com insumos, seja com equipamentos para os leitos de UTI, de forma que não faltou nada. O Estado fez a sua parte e está aí a prova na Paraíba, dando exemplo a todo o Brasil na condução dessa crise sanitária. Deputado, nesse cenário nacional aí que se desenha, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, algumas candidaturas ali de terceira via, alternativas, o Democratas está e vai se encaminhar para que lado, né? Qual vai ser a posição do Democratas aí que você tem sentido na bancada, o que é que você tem sentido aí da direção nacional? O que é que vocês vão votar e apoiar em 2022 para presidente? Olha, Luiz, a gente tem construído isso com o presidente ACM Neto, acho que muito tem acompanhado, né, o ex-prefeito da Bahia, de Salvador, que é candidato a governador na Bahia. A ACM Neto tem tido um diálogo muito próximo, né, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, é um nome que tem sido colocado aí como opção, mas isso é muito cedo e muito prematuro para você posicionar.
democratas têm ajudado, né, o governo Jair Bolsonaro na votação das matérias mais importantes, especialmente a agenda econômica. Então é muito prematuro e muito cedo para você tomar definições agora. 2021 é um ano de travessia. Alianças eleitorais, formação de chapa, escolhas de candidatos serão temas para serem decididos em 2022. Bom, mas apesar disso, o seu nome, particularmente aí trazendo aqui para Paraíba, seu nome já vem sendo ventilado e citado ali como uma possível candidatura ao Senado da República. Você já anunciou, inclusive, que tem disposição para isso mesmo. Você já tem conquistado apoios, deputado, para essa construção de uma candidatura ao Senado da República a partir da base aqui do governo do Estado aqui na Paraíba? Exato, Luiz. Nós temos de nos acostumar a não ter candidato ao Senado de última hora, né? A Paraíba precisa conhecer quem vai representá-la, quais são as ideias que defende. E eu tenho me colocado nessa posição, a posição de andar a Paraíba, de conversar com os amigos, de ter, né, esse sonho lançado. Eu acho que a gente tem representado bem o nosso Estado. Quem assistiu os Jornais da Noite ontem, em grandes redes de TV, estava lá o deputado Efraim Filho dando opinião, né? Não era envolvido em denúncia, nem escândalo, nem nada, era dando vez e voz à Paraíba nos grandes temas nacionais. A gente falou sobre isso aí no primeiro bloco, né? As medidas de proteção ao emprego e socorro ao setor produtivo. Temos hoje, né, o apoio declarado do senador veneziano, dos deputados Will Santiago, deputados estaduais como Tassiano Diniz, Júnior Araújo também já caminharam conosco. Tem mais de 50 prefeitos aí que manifestam apoio nessa caminhada. Então, assim, o nome está fortalecido, coragem a gente tem, né? Porque Efraim Moraes, quando saiu há 20 anos atrás, era o 4º lugar nas pesquisas, contra 3 ex-governadores, e não faltou coragem para seguir adiante. Agora, sabemos que a caminhada é longa, então, pezinho no chão, cabeça no lugar, um passo de cada vez, muita humildade, mas se contar com a confiança dos paraibanos, especialmente no meu trabalho, eu acho que é o meu grande cartão de visita, tá certo? É trabalho, é realização, é entrega de obras, é ações, é lutar pela Paraíba, é defender esse Estado e o nosso povo. Se eu tiver a confiança do povo paraibano, independentemente de ala ideológica A ou ala ideológica B, eu acho que o trabalho é que me define e é nisso que eu confio, na confiança do povo paraibano. Queria lhe perguntar, para a gente ir fechando aqui, exatamente sobre isso, sobre essa questão das posições políticas, né, você avançando com essa candidatura aí ao Senado da República, porque a gente sabe que, naturalmente, para o presidente Jair Bolsonaro conseguir reeleger e eleger uma bancada, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, é uma prioridade para qualquer aquele que se propõe presidente da República, ter uma boa bancada e uma boa base e eleger, e ao mesmo tempo você tem uma relação com o governador João Azevedo aqui, construir essa candidatura ao Senado na base do governador João Azevedo. Como é que você vai tentar contornar isso, ser candidato ao Senado de Bolsonaro, ser candidato ao Senado de João Azevedo, se por acaso o governador João Azevedo se posicionar ali mais na esquerda, uma candidatura presidencial à esquerda, alguma dificuldade de Efraim Filho, por exemplo, candidato ao Senado, num palanque que João Azevedo esteja, no palanque que o ex-presidente Lula do PT esteja, como é que você vai estar pensando em contornar aí essas filigranas da política para 2022, para as pessoas entenderem que lado e que posição você realmente está? Luiz, primeiro, o mais importante é o apoio do povo, da população. Segundo, não tem nada mais antigo em política do que essa história de palanque, né? Hoje as redes sociais permitem que o cidadão analise, escolha, avalie, gera identidade com as pessoas, com as ideias que ele defende, com o trabalho que realiza, né, com as obras que entrega, com as ações. Então, existem coisas que são simbólicas e que falam muito mais alto, né, do que esse pêndulo, né, do extremo A ao extremo B. O Hospital Metropolitano, por exemplo, hoje salva vidas, foi fruto do trabalho do deputado Efraim Filho, a maior emenda, 20 milhões de reais. Então, quando fizemos agora a visita, veja só, acompanhado do governador João Azevedo de um lado, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do governo Bolsonaro do outro. Todo mundo bateu palma que eles estiveram juntos. Qual é o problema em você ter o diálogo como solução? Então, eu acho que essa visita ao Hospital Metropolitano, inclusive, com homenagens que eu recebi lá, nos dá o sentimento da missão cumprida, do dever cumprido, e numa candidatura ao Senado ter o que apresentar à Paraíba. Primeiro, obras e ações.
segundo as ideias que eu defendo e a Paraíba acompanha. E a decisão vai ser do povo. Então vocês podem formar uma chapa aqui na Paraíba com candidaturas e apoiando candidaturas a presidente diferenciadas. Enfim, que não sejam a mesma candidatura, como a gente já viu em muitas eleições aqui no estado. Olha, na última mesmo, se você for notar, tinha uma vez que apoiava-se Eduardo Campos, né, com um time que apoiava Lula com o outro. Quer dizer, eu acho que essa coisa do palanque, ela está ultrapassada. A coisa do palanque, ela remete a uma política arcaica, obsoleta, a coisa do passado. Tem jovem hoje que vai votar, que nunca viu um palanque na política, né? As redes sociais, a conversa, o diálogo, as pessoas estão querendo, e aí é no que eu acredito, logicamente, se as pessoas pensarem diferente, mas aquilo que eu defendo, aquilo que eu tenho convicção, aquilo em que eu acredito, isso é muito importante, as pessoas querem diálogo, as pessoas querem solução, as pessoas não querem alguém que esteja disposto a estar brigando o tempo todo, ou a ficar de blá 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 numa tribuna e não entregar nada, e não resolver nada. Então cada um vai jogar com as armas que tem. A minha é o trabalho, a minha são as ideias que eu defendo, a minha é da vez e voz da Paraíba num cenário nacional, representando e honrando o nosso Estado. Então, acho que é com isso que eu vou me apresentar e é com isso que eu vou pedir a confiança do povo paraibano. Tá aí, tá certo. E em tempos de pandemia, palanque é algo inadequado ainda mais, né? Deputado federal Efraim Filho, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, Luiz, esse bate-papo, essa oportunidade, e vamos trabalhar pela Paraíba e pelo Brasil. Tem gente que torce para dar errado. Eu estou, graças a Deus, me esforçando e trabalhando para o Brasil dar certo, para a Paraíba dar certo, e vamos nesse caminho. Um forte abraço e boa tarde a todos. Ok, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.